Você já ouviu falar de um homem lançado em um caldeirão de óleo fervente e que saiu completamente ileso? Parece impossível, não é? Mas essa história não é apenas um conto antigo ou uma lenda esquecida. É um poderoso testemunho de fé, coragem e intervenção divina, que continua a ecoar até hoje, especialmente em tempos onde a fé é posta à prova a cada instante. Quantas vezes você já se pegou duvidando, pensando se Deus realmente age ainda hoje? Pois o que você vai ouvir agora tem o poder de renovar sua esperança e transformar a forma como você enfrenta os seus próprios desafios. Você já parou para pensar quem era João? Esse homem que desafiou imperadores e sobreviveu ao impossível. Muito além do milagre do caldeirão de óleo fervente, João foi alguém moldado pelo amor e pela intimidade com Cristo. Um discípulo que não apenas seguiu Jesus, mas que reclinou sua cabeça em seu peito na última ceia. Um homem que olhou nos olhos do Salvador e decidiu nunca mais desviar o olhar. João era filho de Zebedeu e irmão de Tiago. Juntos eram pescadores, até que um simples convite mudou tudo. Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Mateus 4, 19. A partir dali, João largou as redes e mergulhou de corpo e alma na jornada com Cristo. Entre todos os discípulos, ele era conhecido como o discípulo a quem Jesus amava. Não porque era o favorito, mas porque havia em João uma sensibilidade profunda. Ele entendeu que o ministério de Jesus era, acima de tudo, sobre amor. Foi ele quem esteve ao lado de Maria aos pés da cruz, enquanto quase todos os outros discípulos haviam fugido. Ali, em meio à dor, Jesus olhou para João e disse: Eis aí tua mãe. João 19, versículo 27. Jesus confiou sua própria mãe aos cuidados de João. Isso diz muito sobre o coração desse homem. João não apenas viveu os milagres, ele os registrou. Ele é o autor do Evangelho de João, 3 epístolas e o livro do Apocalipse. E se você reparar bem, há um padrão nesses textos. João não apenas relata fatos, ele revela significados. No Evangelho, ele nos apresenta Jesus não apenas como o homem de Nazaré, mas como o Verbo eterno. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João 1, 1. Já no Apocalipse, ele nos mostra um Cristo glorificado, aquele que triunfa sobre todo o mal. João viu o início, caminhou com o Messias e teve a visão do fim. João foi o único dos 12 apóstolos que não morreu martirizado. A história de João nos ensina que intimidade com Deus gera coragem, que amor verdadeiro lança fora o medo e que quando tudo parece perdido, Deus ainda pode usar sua vida para impactar gerações. João viveu para contar, e hoje, a fé que ele carregou pode acender a chama em você também. Para entender o peso da história de João, é essencial olhar para o cenário em que tudo aconteceu. O Império Romano não era apenas uma potência militar e política. Ele era um sistema opressor, sofisticado e brutal, especialmente com aqueles que ousavam desafiar sua autoridade divina. E era exatamente isso que os cristãos faziam. João viveu os últimos anos de seu ministério sob o reinado de Domiciano, imperador de Roma entre os anos 81 e 96 d.C. Domiciano não era apenas um líder autoritário. Ele se autoproclamava Dominus et Deus, Senhor e Deus. Imagine isso, um homem exigindo ser adorado como uma divindade. A recusa em prestar culto ao imperador não era vista apenas como rebeldia religiosa, era considerada traição política. E para os cristãos, adorar a Deus e somente a Deus não era negociável. Ao contrário de outros imperadores que perseguiam os cristãos de forma localizada, Domiciano institucionalizou o terror. Ele mandava agentes do império às províncias para prender, torturar e executar qualquer um que não se curvasse diante do culto imperial. Era uma perseguição silenciosa,
porém calculada. Um aviso claro: ou você adora Roma, ou desaparece. Cristãos perdiam suas posses, seus direitos e, muitas vezes, suas vidas. Foi nesse ambiente que João escreveu: O mundo vos odeia, porque vós não sois do mundo. João 15, versículo 19. Ele não falava de teoria, falava da vida real. Para o Império Romano, o cristianismo era uma seita perigosa. Eles não compreendiam o amor entre irmãos, os encontros secretos, os banquetes chamados de Ceia do Senhor. Muitos acreditavam que os cristãos praticavam rituais obscuros. Eram chamados de canibais por falarem em comer o corpo e beber o sangue de Cristo. Eram acusados de incitar revoltas, quando tudo o que queriam era pregar a paz do Evangelho. Mas Roma não via a fé como virtude, via como ameaça. Externamente, o Império Romano parecia invencível. Estradas conectando o mundo conhecido, economia pulsante, arquitetura monumental. Mas por dentro, a alma do império estava corrompida. Luxúria, idolatria, crueldade e vaidade dominavam o coração dos homens. Nesse cenário, surgem os cristãos, dizendo que há apenas um rei verdadeiro, que há um reino eterno e invisível, que o poder não pertence a César, mas a Cristo. Roma podia conquistar nações, mas não podia conquistar corações rendidos a Deus. Durante o Império de Domiciano, os cristãos enfrentaram uma das fases mais sombrias da história. O imperador exigia adoração como se fosse um deus, e qualquer um que se recusasse era visto como inimigo do Estado. João, o apóstolo que caminhou ao lado de Cristo, foi uma dessas vozes incômodas. Ele jamais negou sua fé, e por isso tornou-se alvo direto da fúria imperial. Você consegue imaginar o que era viver numa época em que declarar sua fé era motivo de sentença de morte? João viveu exatamente isso. Assim como Jesus disse em João 15:18, Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós, me odiou a mim. Acusado de heresia, João foi arrastado até Roma. Ele sabia, não haveria julgamento justo. Mas sua confiança não estava nos homens, estava na promessa de Cristo. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. João 16:33. Mesmo diante dos governantes mais cruéis, João manteve a serenidade. Não como quem espera escapar do castigo, mas como alguém que entende que sua vida pertence a algo muito maior do que o Império Romano. Era mais do que defender a própria vida. Ele estava defendendo a fé de todos aqueles que olhavam para ele como exemplo. E como Jesus orientou em Mateus 10:19, Quando vos entregarem, não vos preocupeis com o que haveis de dizer, pois vos será concedido naquela hora o que deveis falar. O veredito foi selado, a morte. A pena? Ser lançado vivo num caldeirão de óleo fervente, diante da multidão no Coliseu, uma grandiosa estrutura que servia para a realização de espetáculos públicos. O que aconteceu depois, ninguém poderia prever. Quando João foi jogado naquele óleo escaldante, todos esperavam seus gritos, seu corpo sendo consumido. Mas, assim como os 3 jovens hebreus na fornalha, Daniel 3:27, João emergiu ileso, sem queimaduras, sem dor, sem sequer um fio de cabelo chamuscado. A multidão, que antes clamava por sangue, agora estava paralisada. O que viram não foi um homem, mas um milagre vivo. A presença divina era inegável. Isaías 43:2 se cumpria diante de seus olhos. Quando passares pelo fogo não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Domiciano assistia à cena e, pela primeira vez, teve medo. O homem mais poderoso de Roma viu seu decreto ser desafiado, não por palavras, mas por algo que ele não compreendia: o poder de Deus. Ele não ousou ordenar outra execução. O apóstolo que deveria morrer ali se tornou um símbolo de fé inquebrantável. Um lembrete: há um rei maior que qualquer imperador. Esse milagre não está registrado diretamente na Bíblia, mas foi mencionado por importantes figuras da igreja primitiva, como Tertuliano, no século II, e São Jerônimo em seus escritos. A tradição sustenta que João, preservado por Deus, foi então exilado na ilha de Patmos, onde escreveria o livro do Apocalipse.
E mesmo que essa história pertença à tradição cristã e não ao texto bíblico, ela reflete a mesma mensagem presente nas Escrituras. Tudo isso nos diz o quão poderoso é o Senhor Deus. Não importando a nós a necessidade de provar estes contos, mas sim que ter a fé que o Deus do Altíssimo possui o poder de fazer todos esses feitos. Se essa história tocou o seu coração, compartilhe. Alguém precisa ouvir que Deus ainda faz milagres. E se você quer conhecer mais histórias que desafiam a lógica humana e reafirmam a fé cristã, inscreva-se no canal. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.